Começa agora, Manhã Melhor, nossa rádio. Música, informação, entrevistas, pra deixar a sua manhã muito melhor. Manhã Melhor, nossa rádio. Manhã Melhor começa agora, quinta-feira, 13 de abril, 9h07. Agora a gente inicia o nosso bate-papo. Vamos falar de um assunto que está deixando todo mundo aí com o cabelo em pé, né? O imposto de renda. Hoje a gente fala de direito tributário, imposto de renda com o Dr. Rogério Tubino, advogado especialista em direito tributário. Dr. Rogério, bom dia, muito obrigada pela presença. Bom dia. Doutor Rogério, quando a gente fala de imposto de renda, surgem muitas dúvidas. Estamos aí quase, né, estourando o prazo já para a entrega do imposto desse ano. Então eu queria que o senhor falasse primeiro para as pessoas que não entendem muito bem o que significa imposto de renda. É uma carga tributária que nós pagamos também anualmente? Pagamos anualmente, pagamos mensalmente e agora é a época da entrega do imposto de renda. A declaração de imposto de renda, o prazo de entrega vai até 28 de abril desse ano. Não é dia 30, hein, gente? É dia 28. Então, temos que estar bastante atentos a esse prazo. O imposto de renda é um dos impostos mais antigos do Brasil. E, desde 1977, ele é um imposto de primeiro lugar em arrecadação. Daí a importância. Nós temos aí entre 27 milhões e 31 milhões de brasileiros entregando suas declarações até o dia 28. E neste ano, doutor, quem é que precisa declarar o imposto de renda? Não mudou muito. A legislação do imposto de renda, ela se altera todo ano para corrigir determinados limites de quem deve entregar e alguns valores de dedução. Esse ano, quem tem que entregar obrigatoriamente o imposto de renda é quem recebeu rendimentos superiores a R$ 28.559, quem recebeu rendimentos isentos a partir de R$ 40 mil, por exemplo, as aposentadorias. Se você recebeu menos de 40 mil, você não é obrigado a declarar. Mais de 40 mil, você é obrigado a declarar. Quem teve receita bruta de atividade rural acima de R$ 142 mil, quem vendeu bens ou direitos e quem passou a condição de residente no Brasil agora ou já era residente no ano anterior. Muito bem. Doutor, quando a gente baixa o programa do imposto, normalmente ele dá a informação para a gente, indica que nós temos um modelo completo ou o simplificado. Isso mesmo. Dá para o senhor explicar para a gente cada um desses modelos? Dá sim. É muito fácil a distinção. O imposto simplificado, ele não leva em conta aquelas despesas de dedução que a gente tem. As despesas de educação, as despesas de assistência médica, as despesas com dependentes, todas essas despesas podem ser abatidas integralmente, por exemplo, médicos, dentistas, psicólogos, no modelo completo. Já o modelo simplificado, ele já estabelece um valor teto para sua dedução, que é de R$ 16.754,34. É um desconto padrão de 20% da declaração simplificada, tá? Essa é a grande diferença. Vamos ver, por exemplo, os limites de educação. Na declaração completa, se você tiver filhos em escola ou na sua própria educação, você pode deduzir até R$ 3.561,50 por ano. Você pode deduzir a tua contribuição patronal do INSS para o empregado doméstico. Você pode deduzir R$ 1.093,77. Isso é um ponto que todo mundo esquece na hora de fazer a sua declaração. É possível você informar quanto pagou de INSS para o seu empregado. Você vai ver isso no teu ano corrente. E você tem uma dedução do que você pagou do INSS para o empregado. Isso ajuda a diminuir a tua receita tributável. Ok, então... Independente se a pessoa tem uma renda que está dentro dessa que é obrigatório declarar, dentro do CLT, daquele que recebe em carteira assinada, daquele que que tem ganhos como empresário, daquele que é rural, ele pode tanto fazer a simples quanto a completa. Exatamente. A intenção do imposto de renda realmente, o nome já diz tudo, né? É tributar a renda, os rendimentos, as disponibilidades do brasileiro. Não é tributar o seu patrimônio. O patrimônio é coisa do passado, da criação do imposto de renda. Hoje é só
o imposto sobre os rendimentos, sejam eles rendimentos financeiros, rendimentos recebidos de pessoa jurídica, de pessoa física no país e no exterior. Muita gente pergunta, eu tenho uma conta lá fora e essa minha conta tem um rendimento e todo ano eu acumulo aí alguns juros dessa aplicação financeira. Como essa conta está lá fora, eu preciso pagar imposto, declará-la? Sim, se você precisa declará-la, e todo o rendimento que você tem lá fora tem que ser declarado também aqui no Brasil. A propriedade também, os seus bens também, mas eles não são tributados, eles são só informados na tua declaração, numa parte da declaração que se chama bens e direitos. No bloco anterior a gente explicou para você o que é imposto de renda, quem tem que pagar neste ano, e a gente falou dos bens, não é? E com relação aos bens, sempre tem muita confusão, muita dúvida, doutor Rogério. E muita gente acaba não declarando corretamente e lá na frente ter prejuízos. Vamos começar falando para quem tem imóveis. Vamos imaginar, doutor Rogério, que eu sou locatária de um imóvel e eu na minha declaração do imposto de renda, eu tenho a opção de colocar o imóvel como locatária no imposto ou não. Mas o locador também tem essa disponibilidade? Eu posso colocar se eu quiser ou não? Vamos lá, o locatário é quem faz o aluguel, né? Quem aluga o imóvel, ele pode declarar, eu digo ele pode, não é obrigatório, porque é uma despesa que ele fez. Ele pode declarar no campo pagamentos efetuados, as locações, os aluguéis que ele pagou ao locador. Ele não é obrigado a declarar, porque não tem nenhuma dedução para ele. Isso é simples. E quando ele faz a declaração simplificada, esses pagamentos efetuados, aqueles que não têm dedução, são cortados automaticamente da declaração. Já o locador, ele tem por obrigação declarar todo tipo de rendimento que ele receba. Então, inclusive porque durante o ano ele deveria ter recolhido via Carnê-Leão todos esses rendimentos mensalmente que ele recebeu a título de aluguéis. Se ele não declara isso, ele está sujeito ao locatário vir a declará-lo, a denunciar que recebeu, que o locador recebeu esses aluguéis, e a Receita pode interpretar, na hora de cruzar essas informações, pode interpretar que o locador cometeu uma omissão de receita. E aí, em até 5 anos depois da tua declaração, você pode receber em casa uma surpresa da Receita, uma notificação de lançamento tributário, dizendo, olha, você locador esqueceu de declarar 100 mil reais de locação que você recebeu daquele teu imóvel comercial durante o ano. E aí vai te aplicar provavelmente uma multa de até 75% sobre o valor do tributo que seria devido. Isso acontece para todo tipo de rendimento que você deveria declarar, que é uma obrigação sua, recebido no Brasil ou no exterior, e não declara. Então, o locador é obrigado. O locador é obrigado, independente do locatário, colocar ou não. Colocar ou não. E o prejudicado por não colocar é sempre o locador? Sempre o locador. Que coisa, hein? E o locador, então, não adianta fazer acordo com o locatário e não querer colocar, porque vai ser pego uma hora. Olha, não há garantia que o locatário não te denuncie, né? Quando ele declara que te pagou. O outro ponto é que você tem que prestar sempre bastante atenção na tua declaração de imposto de renda, porque o fisco, a Receita Federal, ela sabe todo tipo de gasto que a gente incorre. Então, basta você ter o teu CPF ativo, quando você vai a um cartório, quando você paga uma conta de luz, quando você paga uma conta de concessionária pública, quando você paga o teu cartão de crédito, tudo aquilo vai formando a tua conta do teu meio de vida, o teu modus vivendi. E a Receita tem informações diretas ou indiretas de tudo aquilo que você gasta. Se você faz uma declaração de imposto de renda em que você declara todos os seus rendimentos, e isso é obrigatório, quando você for declarar no que você gastou os teus rendimentos, por exemplo, no aumento dos teus bens e direitos, quando você compra um apartamento, ainda que seja com aquelas prestações que a gente demora para pagar, ou quando você compra um carro, você teve um aumento do teu patrimônio. Então, vamos fazer um exemplo aqui. Você tinha um patrimônio de 100 mil reais durante um ano.
durante o ano de 2015, até o fechamento dele, 31/12/2015. Em 2016, o teu patrimônio, os teus bens e direitos se acumularam e você cresceu essa tua conta de 100 mil para 200 mil. Então você teve um aumento de patrimônio de 100 mil reais. Se você não espelhar na tua declaração de imposto de renda que você teve rendimentos tributáveis ou isentos de, no mínimo, 100 mil reais, da onde você tirou esse dinheiro? Aí seria uma omissão de receita e você vai acabar, essa conta não bate, não fecha. Então a gente tem que ter muita atenção a isso. Os rendimentos que a gente teve tem que, no mínimo, refletir, tem que caber o nosso aumento de patrimônio dentro daquela conta, daquele somatório de rendimentos que nós tivemos durante o ano. Rendimentos financeiros, rendimentos do trabalho assalariado, rendimentos isentos de pensão, de herança e assim vai. Então, doutor, ele tem que atualizar, isso que eu entendi, o valor, por exemplo, do imóvel, do carro, para declarar ou não? Não. Todos os bens e direitos que a gente recebe, à exceção das contas correntes, do saldo em conta corrente, que você tem que atualizar todo ano, o teu patrimônio, vamos chamar o teu fixo ou o teu patrimônio transitório, ele tem que ser declarado pelo valor da aquisição. Então, se em 2014 eu comprei um carro a 30 mil reais, ele vai ficar na minha declaração por 30 mil reais. Todo ano a gente vai repetir esse valor até que eu venda o carro. Tem uma diferença aí no carro. Se você vai pagando as prestações do carro, aí sim esse valor do carro vai aumentando. Basta que você referencie, quando você vai lançar lá o carro, digitar na declaração o teu carro, você coloca lá, carro adquirido em 2014 por 30 mil reais, dando de entrada 3.600 e mais 48 prestações de 200 reais, e você vai atualizando ano a ano aquele valor do carro. Se você comprou ele à vista, ele fica parado naquele valor. Ele nunca atualiza. A gente não tem mais atualização monetária do patrimônio. A mesma coisa com apartamentos. Isso é muito, muito interessante a tua pergunta. Porque muita gente fala, poxa, eu aqui no meu apartamento, eu coloquei um box, pintei a parede, então eu gastei mais dinheiro no meu apartamento, eu tenho que atualizar. Não, a Receita não permite que você aumente o valor do apartamento, do imóvel, apenas com obras de conservação. Sim. Por outro lado, se você tem uma casa e você faz o seu puxadinho, um quarto, ou constrói, você aumenta a sua área útil, e você tem uma documentação, as notas fiscais do que você gastou com isso, e você hoje tem que ir à prefeitura para modificar até a planta da sua casa, aí sim a Receita permite que você corrija o valor do teu patrimônio, aumente o valor da tua casa. Não correção monetária. Correção monetária não é permitida. Porque às vezes a pessoa fala, mas o bairro do patrimônio melhorou, aí aumenta o valor. Pois então ou então você recebe o IPTU mais caro e vai lá e reajusta o teu imóvel conforme o teu IPTU. Está errado esse procedimento, você tem que mantê-lo pelo custo de aquisição. Ok. Agora, doutor, quando a gente fala de declaração de pessoas casadas, tem o dependente, coloca o dependente, a esposa, não? Como é que funciona isso? Funciona assim, tanto para o casado quanto para aquele contribuinte que tem filhos ou tem a sua mãe, né, com mais de 65 aí, ou seu pai dependente, é muito interessante. A legislação tributária nos permite uma dedução para esse dependente. Então, no meu caso, por exemplo, eu tenho minha esposa, se ela fosse a minha dependente, nós faríamos uma declaração única no meu nome, eu lançaria ela como a minha dependente e automaticamente eu teria aí já uma dedução da minha base de cálculo do imposto de renda, portanto um desconto no meu imposto de renda de R$ 2.275,08. Se eu tiver mais um filho, mais R$ 2.275,08 eu posso deduzir, além das despesas relacionadas a essa minha dependente. Então, se o teu dependente, teu filho, por exemplo, faz escola, você pode lá lançar os teus custos com escola. Quando a gente tem família, tem alguns gastos que são muito comuns. Por exemplo, o gasto com saúde. Gasto com saúde é um dos poucos na legislação tributária que te permite deduzir integralmente teu custo com saúde. Isso é muito bacana, porque hoje médico, hospital, os gastos aí com remédio, fralda e determinados materiais, quando você está em internação, são gastos importantes. E eles podem ser deduzidos.
Não são todos os remédios, não são as compras que você faz habitualmente, aquela aspirina que a gente precisa comprar e tal. Isso não, mas se você sofreu uma internação, isso consta da nota do teu hospital que você ficou internado, esse pode ser deduzido. Assim como o teu plano de saúde, por exemplo. Todas aquelas consultas que você fez no plano de saúde, e geralmente nós recebemos aí no seguro-saúde ou no plano de saúde o dinheiro de volta, né? Eu vou lá, faço uma consulta por R$160, o plano vai lá e me devolve 100. Esses R$100 que foram devolvidos, você não vai ter a tua dedutibilidade. Mas a parcela que não foi devolvida, vamos dizer, R$60 que o plano não te reembolsou, aquilo você pode lançar como despesa médica, sua ou do teu dependente, e aí você vai ter a tua dedução. Desde que o teu dependente seja qualificado também como dependente na tua declaração. Sim. Então não basta a tua esposa ir ao médico e te dar a nota e falar, lança aí para você essa despesa com o médico. Se a tua esposa é economicamente ativa e tem lá e faz a declaração dela separada, ela tem que lançar na declaração dela. Se vocês fazem a declaração como um casal conjunta, aí vocês como casal têm a dedução, a soma das deduções de vocês dois. O senhor tocou no ponto de saúde, eu queria perguntar, doutor, se cabe, por exemplo, o senhor falou no caso das pessoas internadas, mas aquelas pessoas que também têm tratamentos de alto custo e que não estão internadas, que às vezes usam na rotina, por exemplo, bolsas de colostomia, ou então tem que ter praticamente um hospital em casa. Nesses casos, eles podem deduzir também? É só realmente quem gastou, quem teve o gasto dentro de uma instituição hospitalar? Olha, vou tentar ser o mais claro possível. Tem que se examinar caso a caso, mas como regra geral, podem ser abatidas integralmente da receita bruta, quer dizer, dos rendimentos que você recebeu durante o ano, todas as despesas com médico, dentista, psicólogo, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo, hospital, exame laboratório, serviço de radiologia, aparelho ortopédico. Deixa eu pensar uma outra coisa aqui. Prótese dentária, desde que você tenha nota, você informe lá no pagamentos efetuados, no teu campo de pagamentos efetuados, você relacione lá o CPF ou CNPJ do médico da clínica, e aí você vai ter a tua dedução integral. O que é dedução integral? Você vai ter a tua base de cálculo de imposto de renda, que é a soma de todos os rendimentos de trabalho assalariado, rendimentos isentos, rendimentos de pensão, herança, e aí vai. Rendimentos financeiros. Aí você vai deduzir esse valor da tua consulta desta base de cálculo. Automaticamente reduz o teu imposto. É muito interessante. Isso sempre na versão da declaração completa. Na simplificada, você já vai, o Estado já te dá um desconto de 20% de todo o teu rendimento, limitado a R$ 16.754. Doutor, tem umas perguntas de ouvintes, mas eu queria fazer uma pergunta antes aqui do senhor, deixa eu ver aqui o nome dele, João Silva. Ele diz assim: eu sou aposentado, tenho desconto da aposentadoria, continuo trabalhando, tenho que informar o valor recebido do INSS? João, a tua pergunta é ótima. Tem sim. Como eu disse antes, todo rendimento que você receber, você como contribuinte do imposto, se você estiver dentro das regras de obrigatoriedade de declarar, vale a pena para você declarar o teu rendimento isento aí no caso. Existe um limite aí, né? Para você declarar, para você se tornar obrigado a declarar. Senão é uma opção tua. O limite para os rendimentos isentos é R$40 mil durante o ano. Então, se a soma do teu rendimento isento deu menos de 40 mil, você não é obrigado a declarar. Acima disso, declare. Ótimo, doutor. Tem uma outra pergunta aqui, que acho que é a dúvida de muita gente. A Amanda Cunha do Centro quer saber o seguinte: eu preciso declarar se eu sou isenta? Porque antigamente a gente declarava isento, agora Sim, não, né? Antigamente tinha a declaração do isento, agora não tem mais. É aquilo. Você tem que declarar até para que você tenha todos os teus bens ali refletidos. Se você um dia tiver um ganho de capital, se tiver alguma dedução que você possa fazer, receber dinheiro da Receita, é comum. Né? Então, se você é isento acima do limite de 41, novamente, R$40 mil, desculpe, para esse ano de 2016, né, para o exercício fiscal de 2016,
você é obrigado a declarar. Doutor, e tem outra pergunta aqui, olha, Maria Aparecida diz assim, doutor, sou aposentada, tenho 70 anos, recebi um precatório no valor de R$300 mil, eu tenho que lançar? Onde? Tem que lançar e tem um campo especial para isso entre os rendimentos sujeitos à tributação que você tem. Uhum. Quem recebe herança, doutor, ele também tem que declarar? Tem que declarar. Vamos lá. A herança é uma situação muito comum, né? Uhum. A herança, as doações que você receba, só que elas são isentas. Uhum. Até porque elas já sofreram algum tipo de tributação quando você fez o processo de inventário, né? Tanto de tributo estadual quanto do tributo federal. Então, quando ela vem como herança já, como acréscimo do teu patrimônio, ela já vem isenta. E para justificar aquele aumento do teu saldo em conta corrente ou a aquisição de um imóvel por herança, você vai declarar o valor da tua herança, e aí é preciso que você pegue lá o inventário, né, do teu ente falecido e declare exatamente o valor que você recebeu na parte de rendimentos isentos e não tributáveis. Uhum. Pode declarar tranquila que herança não é tributável para a pessoa física depois de recebida. Agora, doutor, se eu também sou pessoa física, eu nunca declarei imposto, mas eu recebi uma doação, resolveram me doar R$50 mil. Ai, que eu encontrar essa pessoa, hein? Quer me doar R$50 mil? Uhum. Brincadeira. Mas olha, doutor, se eu receber R$50 mil, eu tenho que declarar a partir disso ou não? Na verdade, tem um outro limite, que é o limite de rendimento. Se você tiver um rendimento superior a 28.559,70 centavos, isso significa, desse ano de 2016, né, para esse ano passado de 2016, você recebeu durante esse ano, isso vai constituir rendimento para você e você tem que declarar, ainda que ele seja isento. Ainda que ele seja isento. Ainda que ele seja isento. Muito bem. Uma outra pergunta é, eu sou cabeleireira, atendo em domicílio, a Marlene de Souza. Eu sou cabeleireira, atendo a domicílio. Tenho registro no MEI. Muita gente tem dúvidas do MEI, doutor, o microempreendedor individual. Uhum. E ela precisa, para emitir a nota, ser cadastrada no MEI. Então a pergunta dela é, eu tenho que declarar o imposto de renda? O meu rendimento é menos do que o valor indicado para a declaração. Não, você não tem que declarar na tua pessoa física. Se o teu valor não está dentro da faixa de rendimento superior a R$ 28.559, você não tem que declarar. Doutor, e às vezes há dúvidas também em relação ao MEI. Marlene, aqui ela não chega ao valor teto. Mas vamos imaginar meu caso, vamos colocar meu caso aqui, por exemplo. Eu tenho um valor CLT que me dá ou já um valor teto para declarar o imposto. Mas eu também, vamos imaginar que eu também sou cadastrada no MEI. E também ganho por fora. Aí eu tenho que declarar os dois separado, mesma declaração? Não, você vai declarar na tua declaração de imposto de renda da pessoa física, chamada declaração de ajuste anual, todo o rendimento que você tem como um microempresário individual. Uhum. Então é dentro da mesma declaração para quem tem as duas. Deixa eu ver que tem mais pergunta aqui. Tem uma pergunta aqui da Maria de Guaianazes, ela quer saber o seguinte... Doutor, meu pai morreu em 2005, ele era isento, não declarava. Minha mãe também era isenta. Eu também já estou na terceira idade. Eu gostaria de saber se continuo sendo isenta. Acho que a dúvida dela acho que ela nunca declarou, né, doutor? Aparentemente, pela dúvida, ela nunca declarou. Se ela é isenta, se ela continua, ela tem sempre essa opção de declarar ou não. Uhum. Não há obrigatoriedade para ela. E o fato do pai e da mãe dela terem sido isentos no passado, também não quer, isso não influi em nada para a consulta dela. Ela não precisa declarar se ela é isenta. A Rafaela está fazendo uma pergunta que eu acho que é mais ou menos o que a gente já discutiu aqui. Quem tem direito à isenção do imposto e o que determina essa dispensa de prestação de contas? Na verdade, os limites de rendimento dela durante o ano é que determinam essa isenção do imposto de renda. Uhum. A isenção é um benefício fiscal que a Receita dá ao contribuinte. Mas você não é obrigado a não declarar. Se você quiser declarar, você pode. Por que eu indico que todo mundo faça a sua declaração, ainda que você que você não esteja nos limites de obrigatoriedade? Porque na vida da gente, a gente tem patrimônio. E
é a tua chance de ter um controle do teu patrimônio e você poder ter uma declaração em que você pode exibir para terceiros, por exemplo, que você herdou um apartamento, que aquele apartamento está no seu nome. Amanhã ou depois você precisa de um financiamento, precisa do que chama um score bancário para conseguir um empréstimo. E o primeiro documento, isso é usual da nossa vida, independente de direito tributário ou não, sempre nos pedem, me apresenta a tua declaração de imposto de renda. Sempre. Quando você vai pedir um visto para viagem em algum país, poucos têm vistos, né? É necessário visto, por exemplo, Estados Unidos, nos dias de hoje. É um documento obrigatório. Mostra que você é contribuinte, mostra que você é economicamente ativo e que você acumula patrimônio e tem raízes no Brasil. Doutor, e quando a gente fala de investimentos, tem gente que guarda o dinheiro na poupança, outros aplicam. Isso também tem que ser declarado? Sim. Rendimento de poupança, que inclusive é isento, você tem que declarar sempre no campo de rendimento. Então, os rendimentos eles são divididos em tributáveis do trabalho assalariado, os rendimentos isentos e aqueles não tributáveis, e os rendimentos sujeitos à tributação exclusiva ou definitiva, que são aqueles que há retenção na fonte, por exemplo, uma aplicação financeira no banco. Então, hoje, para a gente fazer a declaração do imposto de renda, vocês vão receber provavelmente do banco aquele informe de rendimento financeiro. Sim. Lá aparecem os saldos da conta de poupança, da conta corrente das suas aplicações. Esses saldos você transcreve no campo do teu patrimônio, dos bens e direitos a declarar. E o rendimento financeiro, seja ele de poupança, seja ele de uma aplicação financeira, de um VGBL, de um PGBL, você vai e declara nos rendimentos financeiros que você tem. Tem que declarar. Tem que declarar. Agora, doutor, para fechar, tem uma última pergunta bem interessante aqui. A pessoa diz assim, é o Carlos de Itaquera, ele diz assim: doutor, eu solicitei a aposentadoria em 15 de junho de 2016, quando foi feito o pedido do INSS. O dinheiro só saiu dia 31 de janeiro deste ano. Os valores correspondentes a 15 de junho de 2016 a 31 de dezembro devem ser declarados agora? Não, você não precisa declarar agora. O imposto de renda funciona por uma espécie de regime de caixa. Então, você vai declarar em 2017, ou seja, a declaração que você vai fazer no ano calendário de 2018, que você recebeu no mês de março, se não me engano, foi a pergunta, né? Em junho. Em junho. Os rendimentos que você recebeu em junho, ainda que eles tenham uma origem no passado. Né? Você vai explicar isso na tua declaração. Você vai lançar lá até porque você recebeu pensão, né? Rendimento de pensão. O INSS, no ano de 2016, ele não te pagou nada. Então, no informe de rendimentos do INSS para você como pensão, provavelmente nem virá. Nada, né? Nem virá, porque você ainda não é aposentado efetivamente. Você teve a tua aposentadoria decretada internamente por um ato administrativo, mas ele não te pagou nada. Ele só te pagou em junho de 2017. Portanto, você só vai declarar aí em 2018, até 2018 que você recebeu em 2017. Vai a partir daí só, né? A partir daí. Tá certo, eu acho que conseguimos, doutor Sanara, as dúvidas. Tem alguma coisa que você quer acrescentar? Eu quero acrescentar sim. Vamos lá. Primeira coisa, gente, não esqueçam de prestar realmente a sua declaração de imposto de renda, entregar ela no prazo até 28 de abril. Porque a Receita, por outro lado, ela é implacável. Você tem aí, se você não entregar ou entregar muitos anos depois, aí você vai ter uma multa de 1% ao mês sobre o tributo que seria devido, né, ou fração do atraso sobre o imposto de renda devido. Vai pagar no mínimo R$ 165,74 e no máximo 20% do imposto devido. Essa é a multa. Você pensa assim, não vou entregar, estou atrasado. Vai pagar no mínimo R$ 165,74 de multa, podendo chegar aí a 20% do imposto que era devido. Então o ideal atrasou, faça do mesmo jeito. Faça do mesmo jeito. Correndo. Até diria que se você não tiver todos os dados disponíveis, muitos bancos não remetem, você tem que procurar na internet, tem que comparecer pessoalmente, às vezes você não, agora nessa última reta, faltam 20 dias aí, faça a tua declaração com os dados que você tem e ainda que apure imposto ou apure dedução, depois consiga esses dados, essas informações que são obrigatórias para o lançamento e retifique a sua declaração. Mas não deixe de declarar, pelo menos para marcar o teu cumprimento a essa exigência fiscal, e você não incorrer numa multa boba de no mínimo 1% ao mês ou
né, R$165 ou 20% do imposto. Tá certo. Doutor Rogério Tubino, advogado especialista em direito tributário, trabalha com imposto de renda há muitos anos, né, doutor Rogério? Muito obrigado pela oportunidade. E eu queria que você deixasse um contato pra gente também, se de repente alguém tiver dúvida ou quiser as suas orientações sobre o imposto de renda. Meu escritório se chama Tubino e Associados Advocacia e nós estamos na internet www.tubinoassociados.com.br, ou se vocês tiverem alguma dúvida, eu teria o maior prazer em responder. Meu e-mail é tubino@tubinoassociados.com.br. Muito obrigada, doutor Rogério. Volte outras vezes para nos esclarecer mais. Muito obrigado. A gente fecha essa hora, daqui a pouquinho a gente volta. Você está ouvindo Manhã Melhor. Manhã Melhor, nossa rádio. De volta depois do intervalo.